Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Mais uma edição do Gente do MPD que Fala, hoje é quinta-feira, essa parceria de sempre, a parceria do Gente que Fala com o Movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Vamos escalar o nosso time de especialistas para análise e debate dos assuntos de hoje. Primeiramente, a doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, ela que é promotora de Justiça em Recife, coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, associada do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Promotora Bianca, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Mauro. É uma honra participar do seu programa. Boa tarde a todos, estou à disposição. Começou o programa já sendo promovida a procuradora. Pois é, foi bom, eu vou participar mais, quem sabe? Muito obrigado pela presença, mais uma vez, pela parceria aqui com a gente, com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala. Também com a gente a doutora Daniela Souza, advogada, especialista em direito penal econômico, perícia criminal, ciências forenses e crimes digitais. Tudo bem, doutora Daniela? Boa tarde. Seu microfone fechado, doutora. Ótimo, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Mauro, e aos demais participantes. É um prazer enorme fazer parte desse encontro de hoje. Obrigado pela presença, doutora. Também com a gente o Ricardo Didio, ele é diretor da SECOM, Soluções em Microbiologia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E também no nosso time, para análise dos assuntos de hoje, o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS, da Anvisa. Tudo bem, professor Gonzalo? Mais uma vez, muito bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde também aos nossos companheiros da bancada e às pessoas que estão nos assistindo. Esperamos conseguir contribuir aí para o bom debate que vamos travar aqui. Muito obrigado. Professor Gonzalo, que está em São Paulo, o Ricardo Didio também está em São Paulo, a doutora Daniela está em Ourinhos, interior de São Paulo, e a doutora Bianca, promotora Bianca, está em Recife. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje. O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal solicitando o compartilhamento de provas que possam contribuir para as investigações eleitorais contra a chapa Bolsonaro-Mourão. O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, que apurava os atos com pautas antidemocráticas. Em julho, Alexandre de Moraes arquivou a investigação e abriu outra para apurar a atuação de suposta milícia digital que atenta contra a democracia. Deputados bolsonaristas são alvos deste inquérito. Bom, promotora Bianca, essa solicitação do compartilhamento de provas que possam contribuir para essas investigações eleitorais, né, contra a chapa Bolsonaro-Mourão, esse pedido feito pelo corregedor Salomão, o corregedor-geral do TSE, o que ocorre é o seguinte: existem duas ações de investigação judicial eleitoral, não é isso? Contra a chapa. E essas supostas irregularidades em torno daquele serviço de disparos em massa de mensagens em redes sociais durante a campanha de 2018. Como é que deve caminhar esse episódio aqui agora, a partir dessa solicitação do ministro Salomão? Primeiro, Mauro, é importante dizer que essa
legalidade no empréstimo de provas, ela é possível e ela colabora com a eficiência do procedimento, a eficiência, a celeridade, né, o funcionamento da justiça de uma forma uniforme, porque muito embora estamos com matérias diferentes, em tribunais diferentes, mas é importante que tenha uma uniformidade no tratamento jurisdicional, e isso gera uma segurança jurídica, inclusive para ser compreendido pela sociedade como se a justiça trabalhasse com as mesmas provas, seria mais possível que elas cheguem a uns resultados semelhantes. Então, realmente, existem 2 ações de investigação judiciais eleitorais que foram propostas em razão da eleição ainda, né, da eleição de 2018, e esse empréstimo de provas tende a acelerar a análise dessas ações de investigação judiciais eleitorais, quer dizer, agilizar as ações, o julgamento dentro do TSE, né? Isso é uma questão que eu achei muito favorável, porque é uma questão de economia processual mesmo, e você pegar uma prova já produzida dentro de um tribunal superior. Ajuda ao sistema. Outra coisa que me chama muito a atenção é que acho que eu não conheço nenhum precedente nesse sentido, mas que existia uma notícia-crime de um presidente de um tribunal superior eleitoral contra um presidente, que é um fato gravíssimo em relação à questão das instituições, né? E que esse pedido já foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e eu até tomei a curiosidade de pegar a decisão, e a notícia crimes, que foi encaminhada pelo TSE, em face do presidente, né, em razão da questão das fake news, aí ele, na relação, ele destaca assim, no qual se revela a existência de uma verdadeira organização criminosa de forte atuação digital, com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, com a nítida finalidade de atentar contra as instituições, a democracia e o Estado democrático e o Estado de Direito. Então, assim, é uma gravidade do contexto, e aí, Mauro, eu queria fazer um parênteses para falar, não sei se eu tenho tempo para fazer isso, me corrija. Pode seguir, promotora. Posso seguir? Sobre essa questão da defesa das instituições. Se você percebe, as autoridades públicas que antes viviam mais em uma questão de gabinete têm vindo ao público para defender suas instituições. Não se trata só, e que eu acho que o caso que chama mais a atenção, mais expoente, que é a defesa do STF. Você tem visto que os ministros têm ido à mídia, têm ido a público para defender a instituição STF, que é a nossa instituição judicial mais forte. E aí representa o judiciário. Então, o judiciário vem a defender as instituições, o TSE, através do presidente, do Luiz Roberto Barroso, ministro também, vem defender também o TSE, as eleições, e várias instituições têm sido necessárias vir à população para defender sua instituição. O Ministério Público tem feito a defesa de sua instituição através da CONAMP, das associações, do MPD e de outras instituições, organizações, associações em defesa do Ministério Público. A AGU, os advogados públicos, têm feito a defesa das suas prerrogativas. A Defensoria, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, várias pessoas. Então, o que se verifica isso de uma forma muito nítida é essa batida nas instituições. Isso é muito perigoso, e a sociedade talvez não tenha percebido que isso tem uma visão, estratégia mais macro, que é o enfraquecimento das instituições que foram construídas depois da Constituição de 88. A maioria delas não foram construídas, mas elas foram sedimentadas, solidificadas pela Constituição de 88. Né? Então, qual é o caminho? Eu estava vendo sobre a autocracia. A autocracia é o governo, de uma forma bem simples, concentrado numa pessoa só, num grupo político só. Quando eu vou para o dicionário de política de Norberto Bobbio, ele me diz que a autocracia, ele não define a autocracia, ele já remete à ditadura. Diz assim, você quer saber o significado de autocracia, você vá ler sobre ditadura. É uma visão, é muito clara. E aí, o que acontece na autocracia? Existe a eleição, e até o ministro ontem, Luiz Roberto Barroso, foi muito feliz nas palavras dele. Existe a formação, os líderes se elegem pelas regras estabelecidas, democráticas estabelecidas. Depois existe um movimento para
fragilizar as instituições, e aí modificação de regra e aí manutenção de poder. Isso é um caminho comprovado cientificamente dentro da ciência política que leva ao regime autocrático. Já que você tocou neste ponto, promotor, e me permita chamar de você, eu quero estender essa questão aqui para a doutora Daniele. Esse aspecto da defesa das instituições está paralelo aqui ao nosso assunto, mas é importante. Doutora Daniele, ministro Luiz Fux vindo a público em defesa do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso vindo a público em defesa do Tribunal Superior Eleitoral. É possível que o sistema de freios e contrapesos esteja em xeque neste momento, isso que é o fundamental para a harmonia entre os três poderes? Seu microfone fechado, doutor. Na minha humilde opinião, eu tenho certeza que se realmente for, como posso dizer, comprovado essa divulgação dessas fake news que gerou todo esse processo, vai gerar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e serão inelegíveis durante 8 anos. Então, eu acredito sim que estamos no caminho certo. Uhum. Fundamental esse compartilhamento de provas, né? Esse pedido do ministro Salomão. Sim. Extremamente. Até porque, se não houver esse compartilhamento e for comprovado que realmente as fake news são robôs, não teremos como chegar a essa cassação. Essa cassação, na minha humilde opinião, ela tem que acontecer. E isso só vai acontecer se for comprovado. E isso só vai ocorrer através desse compartilhamento. Professor Gonzalo, seu entendimento sobre essa situação, né? Está colocada em xeque a chapa Bolsonaro-Mourão e esse pedido do Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Salomão, nesse pedido de compartilhamento de provas com o Supremo Tribunal Federal. Seu entendimento? Eu acho que, neste momento, é muito importante que esse compartilhamento ocorra, embora não seja tão otimista de imaginar que isso vá produzir os efeitos que nós gostaríamos que produzisse, né? Que, eventualmente, nós nos livrássemos dessa situação tão constrangedora que nós estamos passando no país, nesse conflito entre as instituições. Esse conflito não é bom para a democracia e teríamos que buscar resolver o mais rápido possível esse conflito. Mas creio que isso vai se arrastar ao longo deste ano, até o ano que vem, com certeza. Ricardo Didil, seu olhar sobre esse tema, sua observação? Olha, minha opinião como cidadão, que é o que eu posso contribuir, claro, né, e foge muito da minha linha de atuação, que tudo isso é uma vergonha, né, você administrar um país em cima de fake news, né, e fazer com que isso seja a verdade absoluta, né, vindo das palavras do que a gente espera que dê o norte, né, para uma nação. Não, é vendido uma ilusão, né, poucos acreditam, mas esses poucos fazem uma algazarra muito grande, né? Enfim, infelizmente, a cadência da justiça não vai dar tempo de que acontecesse aquilo que todo mundo, que a grande maioria quer, né? E fica aqui minha opinião como cidadão, que não deixa de ser muito triste o que a gente está assistindo. 12h16, você está no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 12h17 agora, vamos falar aqui sobre a coluna da jornalista Vera Magalhães no jornal o Globo, a coluna de ontem. A Vera Magalhães diz que a falta de apoio à cruzada de Bolsonaro contra a urna eletrônica não se deve à consciência dos deputados, e sim
por eles terem suas próprias prioridades. E aí a Vera Magalhães diz o seguinte: no minuto 1 da volta do recesso, no minuto 1 da volta do recesso, se materializa na Câmara, pronto para ser enviado goela abaixo da sociedade, um calhamaço de mais de 900 artigos, revogando toda a legislação eleitoral, aproveitando para passar um tratoraço na fiscalização do uso de dinheiro público para campanhas e para o custeio dos partidos e para censurar as pesquisas, entre outras atrocidades. Tudo isso aqui, palavras da Vera Magalhães na coluna dela do Globo de ontem. Promotora Bianca, o que se quer, existe um projeto assinado pela deputada Margarete Coelho, do PP, do Progressistas, né, de Piauí, e esse projeto tem um apoio, é patrocinado pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que é a ideia de unificar tudo num código eleitoral. Por isso, esse tratoraço que a Vera Magalhães se refere. E ela começa a coluna dela dizendo: a política quase nunca é feita de boas intenções. É verdade. A política nunca é feita de boas intenções. Na verdade, existe a ideologia que é utilizada pela política em prol dos políticos. O político precisa, e aí a gente tem o romantismo da sociedade em relação ao político, mas o político quer se manter no poder. Ele exerce seu mandato para se manter no poder. E aí o objetivo, a estratégia é toda voltada à manutenção do poder. E aí, através dessa manutenção do poder, ele vai criar todos os artifícios que estão à disposição dele dentro de umas regras do possível para criar essas estratégias. Então, quando você encontra um executivo que dá um apoio a isso, que não tem uma pauta republicana, essa tendência, essa prática, ela vem com mais força. Principalmente porque, se a gente não tem falar do sistema de freios e contrapesos e a gente não tem um direcionamento em relação a isso, e se o Congresso não está atento aos atos do governo, existe um acordo de cavalheiros. Você vai executar as leis aí, que a gente vai aprovar as normas aqui, atendendo todos os interesses que versam sobre isso. Então, realmente, a política ela tem servido de uma forma desviada ao político. Agora, não existe numa sociedade organizada nada que possa não ser resolvido através da política. A política ela é necessária, ela precisa ser trabalhada. Aí eu volto àquela questão das instituições. As pessoas que se colocam contra as instituições e contra um Congresso e contra um STF, elas pensam que aniquilar aquilo vão acabar os problemas. Não, em prol de uma liberdade, mas em prol de uma liberdade em cima de um regime autocrático, não tem lógica isso. O que a gente precisa é trabalhar a política, trabalhar as pautas republicanas, as pautas sociais, trazer as pessoas que sejam vocacionais, trabalhar honestidade, trabalhar transparência, né? Trabalhar os princípios basilares da democracia, que é você ter a periodicidade de troca de cargos e trocas de mandatos, né? Você aceitar o resultado das eleições, que é o que tem sido praticado até então, né? É regra básica. Agora, em relação ao Código Eleitoral, realmente o Código Eleitoral ele é bem antigo e tem uma nomenclatura, inclusive, muito antiga. Ele precisa passar por uma reforma, mas o problema é a forma como se faz, né? Os regimes de urgência. Pode seguir. Posso seguir? Sim. Eu estava vendo essa questão de passar goela abaixo e o regime de urgência. Você veja a questão da lei de improbidade administrativa, que foi aprovada em regime de urgência agora em junho, né? Se você procurar saber o que é um regime de urgência dentro do regimento interno da Câmara dos Deputados, ele diz assim: poderá ser incluída automaticamente na ordem do dia, aí faz uns considerandos e diz matéria de relevante e inadiável interesse nacional. Aí eu pergunto, a lei de improbidade administrativa, que já é uma lei que tem um pouco de ineficácia, a gente sabe como é difícil, principalmente para os operadores de direito, condenar um gestor numa lei de improbidade administrativa, ela já tem uma eficácia bem reduzida, aí você pega uma lei de improbidade e coloca no regime de urgência, né, exatamente sabendo que a gente vai mexer na questão do dolo, da prática do ato de improbidade, então você veja que existe uma dissociação, é um interesse que foi jogado aqui e não tem justificativa nenhuma, seria até ilegal o regime de urgência, mas que as coisas são aprovadas dessa forma. E o que eu acho mais preocupante nisso é que
são os representantes da sociedade, né? Então, eles estão lá porque foram eleitos, foram votados, e quando chega aos cargos, as coisas parecem que mudam o rumo de valores, né? E a gente tem que fixar nos princípios da Constituição e os princípios da moralidade mesmo, das pessoas. Porque, como diz a história, o princípio vem no início, e a gente não pode perder os princípios. Então, a gente não pode perder o princípio republicano, democrático, o princípio que levou os mandatários a estarem lá, porque ele vem no início, né? O princípio vem no início. Então, se você tirar os princípios, você não tem mais nada. Mas a gente precisa ter uma conscientização popular maior, né, para que eles percam essa legitimidade, porque se eles estão lá, eles têm uma legitimidade. Só através do voto, da consciência, da mudança das urnas que a gente vai conseguir reverter essas situações. Professor Gonzalo, de fato, nossa legislação eleitoral é bastante antiga, precisa de reforma sim, mas como destacou a promotora Bianca, é a forma como tudo acontece, né? E isso vai ao encontro do título da coluna da Vera Magalhães no Globo, que é a reforma vale tudo de Lira, ou seja, é aquele tratoraço na fiscalização do dinheiro público para campanha, para custeio de partidos, e até censura de pesquisas, por exemplo, a proibição de divulgação de pesquisas às vésperas das eleições. Seu olhar, professor. Veja, eu acho que o nosso espectador aqui, quem está nos assistindo, tem que ter uma melhor noção do que foi abordado na questão anterior e está sendo abordado agora nesta questão, em que, de repente, você coloca em regime de urgência um volume de decisões. Então, mais de 900 artigos, mais de 300 páginas escritas sobre o funcionamento da democracia brasileira, porque nós estamos falando das eleições. Então, não estamos falando de alguma coisa secundária, é uma coisa fundamental para a vida do país. E dessa discussão, é óbvio, todos deveríamos estar, de alguma forma, participando e discutindo. Então, o que o nosso espectador aqui tem que ter a noção é, número um, essa história de freios e contrapesos não é algo simples, é algo complexo. Viver em sociedade não é simples, viver em sociedade é complexo. Aí vem um sujeito e fala, olha, o problema do Supremo Tribunal Federal eu resolvo com um cabo e um soldado. Não se resolve o problema do Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado. Não se resolvem os problemas complexos desses freios e contrapesos numa democracia moderna de maneira simples, anulando algum tipo de poder. Os poderes têm que se entender para que a sociedade seja melhor administrada. Então, eu acho que o que está acontecendo no Congresso é um pouco resultado da nossa inação. Nós temos que estar mais presentes. Nesse sentido, eu acho que está na hora da gente se manifestar. O que a Vera Magalhães fez lá no jornal, nós temos que fazer em todas as oportunidades que nós tivermos de nos manifestarmos para dizer à sociedade que estão acontecendo coisas das quais nós iremos nos arrepender. Então, se este projeto for para frente, ainda bem que tem que passar pelo Senado, e o Senado tem demonstrado um pouquinho mais de bom senso. Eu espero que não seja assim, mas se for, que o Senado seja o tal do freio no caso da aprovação desse projeto, da forma como ele está sendo apresentado pela sociedade. A democracia brasileira vai sofrer com a aprovação desse projeto. Meio-dia e 26, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Meio-dia e 27, agora a gente vai para o intervalo. Em 30 segundos a gente volta com a sequência dos nossos assuntos. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado.
Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Antes da sequência aqui dos nossos temas, com os nossos entrevistados, a mensagem para você é a seguinte: a gente tem aquele convite de todos os dias que a gente tem feito aqui para você participar todas as segundas e quartas-feiras, às 7h30 do 7º Congresso Nacional do Movimento do Ministério Público Democrático. Esse congresso começou agora na segunda-feira, vai até o dia 25, por meio de transmissões ao vivo, pelos canais digitais do MPD, o Facebook, o YouTube e o Instagram, e 4 pilares norteiam o encontro, norteiam o evento deste ano. São eles: garantia de direitos, inclusão social, participação popular e eficiência das instituições. Participam do evento grandes personalidades do mundo jurídico, também político, acadêmico e jornalístico. Ministros, procuradores, promotores, jornalistas, pesquisadores, professores e lideranças sociais. Ontem, você que esteve com a gente acompanhou a nossa análise sobre a questão indígena no país, né? O congresso é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do Movimento do Ministério Público Democrático. No Instagram e no Facebook, MP Democrático. No Instagram e no Facebook, MP Democrático. No YouTube, Ministério Público Democrático. Então, vá lá para acompanhar, faça a sua inscrição, tudo gratuito para você ficar antenado com os nossos assuntos. Seguindo aqui agora com mais um assunto, com mais um tema, uma pesquisa que avaliou o potencial do exercício físico para combater a caquexia, a condição que agrava o câncer, é a vencedora do 12º Prêmio Otávio Frias de Oliveira, na categoria Pesquisa em Oncologia. Já na categoria Inovação Tecnológica em Oncologia, o trabalho vencedor propôs um caminho para facilitar o rastreamento e o acompanhamento de câncer coloretal, usando dosagens de moléculas de microRNA. O prêmio é uma iniciativa do Instituto do Câncer, em parceria com o Grupo Folha, e tem como objetivo incentivar e premiar a produção de conhecimento nacional na prevenção e no combate ao câncer. Para avaliar, professor Gonzalo, esses estudos, um sobre o exercício, a atividade física no câncer, e o outro em relação a novo diagnóstico, aí com essas duas situações aqui premiadas. Sua avaliação. Bem, por falar em complexidade, mais complexidade aqui. Primeiro, vamos definir um pouquinho, só para os nossos espectadores, o que é caquexia, né? Que parece uma coisa complicada, mas não é. Perda de tônus, né? Tônus muscular? Não só perda de tônus. A pessoa passa a se alimentar mal e passa por um processo, é uma coisa muito frequente nos quadros de câncer, é o emagrecimento, a perda de massa muscular, não só de tônus, é perda de massa muscular, perda de peso, a pessoa fica caquética, ela enxuga, né? É uma fase terrível do câncer, que é a perda da capacidade física. E aí, como combate isso? Sem combater isso, é lógico, toda a questão dos medicamentos, a questão da cuca, porque a cuca fica muito estressada nessa história, e exercício físico. O exercício físico ajuda a pessoa a se recompor e voltar a se alimentar. Então, é uma conclusão importante, parece uma coisa óbvia, mas não é uma coisa óbvia. A pesquisa foi muito bem conduzida. O outro assunto é um pouquinho mais complicado, do microRNA. Primeiro, o que é microRNA? MicroRNA são pequenas partículas de uma mensagem genética. A mensagem genética nossa tem bilhões de genes. Um microRNA tem 7, 15 pares de genes, por isso é um microRNA. Qual é a função do microRNA? Ele tem uma função de ligar ou desligar a síntese de proteínas. O câncer é uma doença
que ocorre em função de nós perdermos o controle sobre o crescimento celular. Câncer é crescimento celular descontrolado, nada mais do que isso, e tudo isso. Então, em qualquer lugar, um órgão nosso começa a funcionar mal e começa a crescer mais do que deveria crescer, com todas as consequências de um tumor, né? Um ajuntamento lá. Os microRNAs, eles estão nesse comando. E aí, quando eu identifico, são exames laboratoriais que identificam a presença desses microRNAs em câncer coloretal e nos ajudam a fazer um prognóstico e diagnóstico do câncer coloretal. A ciência está dando saltos fantásticos nestes últimos anos em coisas que nós não imaginávamos que existia. Este negócio do microRNA é uma delas, né? Nós estamos vendo esse progresso com vacinas que nós tivemos, tudo isso é fruto de um melhor conhecimento do funcionamento da nossa mensagem genética e tem muito mais para vir por aí ainda, né? Mas bastante complexo de engolir. Agora, essas premiações, elas trazem um alento naquilo que a gente mais fala, naquilo que a gente mais quer, um avanço no sentido da descoberta de tratamentos melhores para o câncer ou até da cura, em definitivo. Estimular o cientista sempre é importante. Então, eu acho que estes prêmios, por grandes, menores, etc., que sejam, estimulam o cientista e fazem com que o cientista busque alternativas para os problemas que nós temos na clínica. Então, acho muito positiva a existência desses prêmios. São disputados. Esse prêmio Otávio Frias de Oliveira é um prêmio que está se estabelecendo como um prêmio importante e desejado pelos nossos cientistas. É muito importante que assim continue. Ricardo Didi, o seu olhar sobre essa premiação, como é que isso pode trazer um alento para a gente? Eu acho que colocar iniciativa privada para fazer esse tipo de iniciativa, né, traz holofote para quem está trabalhando em prol de um diagnóstico precoce, de um tratamento, seja ele qual for, né? A gente sabe que as verbas públicas para esse tipo de desenvolvimento, elas vão e vêm conforme o humor político, né? De quem assume, de quem deixa de assumir, né? Infelizmente, a saúde no governo atual é uma barganha de governo e não uma política de Estado, né? Então, você trazendo a iniciativa privada com disciplina, né? Com foco para quem está estudando e trazendo soluções é fantástico. 12h35 no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Mais uma questão aqui, mais uma pauta nossa sobre saúde, que diz o seguinte: a pseudociência e a ideologia são os motores da defesa do tratamento precoce nas redes sociais. Com essa combinação, perfis favoráveis a medicamentos como cloroquina e ivermectina, cuja eficácia contra a Covid-19 não é comprovada por estudos conclusivos, conseguiram 41,5% das interações no Twitter entre janeiro e maio deste ano. Por outro lado, perfis que utilizam evidências científicas sobre a doença e os possíveis tratamentos para a infecção por coronavírus tiveram apenas 19,3% das interações na plataforma. Ou seja, Ricardo, a ideologia ofuscando a ciência. Muito mais gente interagindo na base da desinformação do que agindo na base da informação e buscando as evidências científicas, né? É outra vergonha, né? Porque quando você vê uma coisa de cima para baixo, que tem muito mais visibilidade do que um cientista que lá produzindo trabalho, produzindo diagnóstico, que vai falar o que realmente funciona para aquela doença, né? A voz dele é limitada. Mas quando vem uma coisa de cima, que tem um holofote absurdo, que tem todos os canais disponíveis, né? Sendo eles verdadeiros ou fake, né? O exemplo é péssimo, né? Porque todo mundo compra a ideia, todo mundo começa a colocar em xeque, será que ele não tem razão?
Qual a informação que ele tem que eu não tenho para o cidadão comum, né? E enquanto que a ciência, pelo tudo que ela produziu, por tudo que ela facilitou a vida do ser humano, por tudo que ela contribuiu, fica em segundo plano. Essa estatística é absurda, né? 19% é do que é real e 41% do que é fake. Isso não existe, né? Isso é incompreensível, na minha visão. É incompreensível. Professor Gonzalo, o que ocorre, né? As pessoas correndo atrás da desinformação, a ideologia sendo superior aí à ciência. O que move as pessoas nesse sentido? Inversão de valores? O que move as pessoas é a não compreensão da complexidade. Tudo que é mais fácil, é mais fácil. Então, quando você divulga, por exemplo, olha, se você tomar água benta, vai ficar curado. Em vez de fazer exercício, se alimentar de maneira adequada, ir no médico, não sei o que, não sei quanto. Olha, o que você prefere? Tomar água benta, né? Agora, vamos fazer um estudo científico duplo cego, randomizado, versus um estudo observacional. Aquele que o médico vê o que acontece com os seus pacientes. É óbvio que é muito mais complexo fazer um duplo cego e entender o que é um duplo cego. Você entender o que é um viés. Então, o problema todo é que nós vivemos num mundo complicado e parte da complicação ela é produzida pela desonestidade intelectual. Qual é a nossa função aqui agora? É romper com a desonestidade, é romper com essas informações falsas. Esse é o nosso papel aqui. Só que neste mesmo momento, tem um outro Mauro em algum lugar, talvez não seja um Mauro, fazendo exatamente o contrário do que nós estamos fazendo. Fazendo coisas fáceis, coisas simples, falando bobagem. Então, nós temos que aumentar a nossa capacidade para conseguir anular esse povo que joga fake news e não se responsabiliza por isso. E o Estado tem que também ter algum tipo de responsabilidade sem que isso signifique censura. Essa é a questão. Não é proibindo que nós vamos nos livrar das fake news. É denunciando as fake news e fazendo com que a sociedade, nossos assistentes aqui, tenham condição de entender essas complexidades. Diante dessa complexidade, professor Gonzalo, que vem, acho que é a cultura que a gente vive, a cultura da simplicidade. As pessoas vão atrás daquilo que é mais fácil. E aí caem na desonestidade intelectual que o senhor destacou. Veja, eu gosto muito de um conto do Malbataan, que é Os Sete Cegos e o Elefante. 7 cegos circulam um elefante e tentam dizer o que eles têm na mão. Então, um que está pegando na perna do elefante fala, olha, isso aqui é uma palmeira, veja que tronco grande. Outro está pegando na orelha e fala, olha, é um abano, veja como faz vento. Outro está pegando no rabo e fala, olha, isso daqui é para pentear o cabelo, veja como tem cerdas e tal. O que está pegando na tromba, nem lhe digo que ele estava pensando que era aquilo, tá certo? O fato é o seguinte, dado que o bicho é muito grande, cada um vai ver do lado do seu ângulo. Então, nós temos que ter um pouco de humildade quando nos defrontamos com problemas complexos e tentar ouvir a opinião de mais gente para conseguir entender o que é um elefante. Promotora Bianca, seu olhar sobre essas questões aqui, a ideologia ofuscando a ciência, muito mais gente procurando a desinformação do que o contrário. Eu queria até parabenizar o doutor Gonzalo, que eu achei perfeita essa questão de complexidade, porque ele, falando dentro da área dele, em relação jurídica e política, essa questão da complexidade, de você procurar soluções simples para questões complexas, é perfeita. A gente não, a sociedade parece não querer enfrentar a complexidade, porque é difícil você entender uma sociedade diversa, plural, ouvir as pessoas, fazer uma escuta ativa, né? Saber que uma decisão majoritária ela não pode ser desprezada de minorias, ela não tem legitimidade só porque ela é majoritária e ela precisa desconsiderar as minorias, até porque no Congresso a gente tem uma bancada de minoria para que a minoria seja ouvida e valorizada também. Então, essa busca de soluções simples, soluções fáceis, né, a pílula, a água benta, para questões extremamente complexas, ela não funciona. E a gente está vendo hoje isso, né? A gente
está vendo com esse desbaratamento das políticas públicas, a gente está vendo com essa pauta do Congresso, a gente está vendo como as instituições correndo para se defender, porque se busca a solução fácil, as informações de WhatsApp, as informações de fake news, e até aquela questão que eu tenho visto também hoje, as pessoas têm um orgulho de não querem retroceder, não querem reconhecer erro, acreditam naquela coisa, e dizem, não, mas tem um estudo científico que prova, senão, mas aí ela procura outra informação falsa e superficial, do mesmo quilate, para dizer que não vai sequer perder o tempo dela de ler aquele relatório, de ler aquela profundidade, e vai desconstruir o que ela acredita. É a informação, uma dogmática meio, que eu dizia, meio ignorante, né? Assim, que eu acho que a gente acaba sendo construída por isso, por uma dogmática de acreditar por acreditar, sem ter nenhum juízo de criticidade. Isso só se aprende com a educação, Mauro. Desenvolver o juízo crítico, de criticidade, desconfiar daquilo, procurar saber, ler sobre aquilo, se aprimorar, ou entender que você tem a humildade de dizer que aquilo ali, uma pessoa que estudou mais, que conseguiu comprovar aquilo, sabe mais do que você, né? Isso sem falar naquela pessoa, né, promotora Bianca, que sabe que a informação é falsa e que replica aquilo. Porque está dentro do que ela quer defender. Está dentro do que ela quer defender e ela quer ver o circo pegar fogo também, né? Sim, então, exato. A quem interessa a desinformação, né? A quem exatamente. interessa a manter um sistema ou uma crença naquilo que se quer apoiar, né? De uma forma irresponsável, de uma forma sem pensar no outro, de uma forma não empática, não social, que não tem a visão de interesse público em relação àquilo. É a mesma coisa você defender as liberdades. Não, vamos defender as liberdades. Mas a que custo se defende a liberdade? Se defende a liberdade com restringir a transparência? Vamos defender a liberdade restringindo a questão da lei de improbidade, restringindo a transparência nas contas, transparência nos fundos partidários. Então, que liberdade é essa? Não é liberdade. Ele usa o nome, vamos defender a liberdade da democracia, na verdade, ele pretende restringir a liberdade. Doutora Daniele, seu olhar sobre esse tema, ideologia ofuscando a ciência, nesse debate sobre tratamento precoce? Olha, a minha opinião é vergonhoso demais, 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 extremamente. Infelizmente, as pessoas, elas preferem acreditar em notícias chulas de WhatsApp, em grupos que são formados com esse objetivo de estarem publicando mensagens falsas sobre esse tipo de assunto em Facebook, que vemos muito, é extremamente vergonhoso. Infelizmente, 70% dos brasileiros preferem acreditar no achismo do que na ciência. Eu tenho vergonha quando eu leio uma reportagem e vejo lá, tal assunto assim, mas fulano falou. Fulano é cientista, é doutor na área da ciência. É um conselho que eu dou, que é a pessoa que pretende entender um pouquinho se realmente aquele tratamento será eficaz, leia um livro ou uma entrevista, assista uma entrevista de um profissional da ciência. É vergonhoso. É um retrocesso intelectual, eu costumo dizer. Muito bem, faltando 14 minutos para uma, seguindo aqui com mais um tema, nessa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que estabelece normas para o combate à violência política contra a mulher, além de penas para os crimes. O texto, que teve origem na Câmara, define violência política contra a mulher como toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher, bem como qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e das suas liberdades políticas fundamentais em virtude de sexo.
Promotora Bianca, essa lei tem origem num projeto da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro. E eu tenho uma dúvida aqui, porque o texto diz o seguinte, que a criminalização de abusos e a determinação de que o enfrentamento a esse tipo de violência tem que fazer parte dos estatutos partidários. Essa é a dúvida que fica no ar, né? Se realmente isso vai a cabo, se isso vai acontecer, se a lei vai ter o efeito que a gente gostaria que ela tivesse, se depender do enfrentamento desse tipo de violência por conta dos partidos políticos. Promotora? Mauro, oi. Sim, Mauro, vamos lá. olha, eu acho que você foi no ponto. Eu tenho estudado esse assunto é um assunto que eu estou na minha fase de paixão, essa questão de violência política, eu já venho acompanhando isso, essa pauta, né, e questionando essa questão da participação da mulher na política, essa questão de ser mais de 50% do eleitorado e ainda ocupar menos de 10% dos cargos de mandatos eletivos. O que é que acontece aí? Vem um fator complexo, né, como o doutor Gonçalo diz, que a gente vem historicamente sendo construída dentro de uma sociedade patriarcal, machista, né, em cima do homem hétero e branco, mas, enfim, tirando todas essas discussões, acho que realmente foi um avanço, tem que considerar que foi um avanço a sanção dessa lei hoje, que traz a violência política como lei, como tipificação, como código eleitoral, mas aí, antes de entrar na sua questão, eu já quero surgir outra que a gente tem que ficar muito atento, porque existe, paralelamente a isso, foi aprovada hoje, existe a reforma do Código Eleitoral, aquela lei, que é importante que eles estão querendo essa pressa deles, se justifica porque eles precisam aprovar para que tenha vigência na eleição de 2022. Então, esse assodamento, ela tem uma razão de ser, que é a aplicação dessas normas, né, que violam a questão da transparência, que tem a questão do fundão, que tem mais recursos, para que ela seja vigente já nas próximas eleições. E, dito isso, eu desconfio, e aí eu digo desconfio porque eu não tenho trabalho científico sobre isso, que o grande problema da participação política das mulheres estão dentro dos partidos políticos. Por quê? Porque, formalmente, eles dizem que defendem a bandeira, mas internamente os partidos políticos não dão voz às mulheres, participação em comissão, lugar de poder de decisão, substituição automática de uma mulher pela outra. Enfim, você quer falar? Não, esse é o ponto. Se depender dos partidos políticos, a lei pode não ter o efeito que a gente espera que ela tenha. A nova lei, inclusive, obriga a colocar dentro dos estatutos partidários normas de prevenção à violência doméstica, né? Eu estou vendo aqui, é uma alteração da Lei 9.096, que é exatamente a lei dos partidos, e que diz, no artigo 15, que passa a conter entre as normas sobre prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. Quer dizer, essa lei alterar o estatuto do partido político. Essa lei altera 3 leis. Ela altera o Código Eleitoral, a lei das eleições e a lei dos partidos políticos, essa lei. Por isso que ela vai ser totalmente substituída se o Código Eleitoral for aprovado. Reformada. For reformado. Então, a gente tem que ficar atento, e aí que eu digo, é a liberdade vigiada, né? Que acho que Angela Davis tem um livro que fala sobre isso. A liberdade tem que ser o tempo inteiro vigiada. Então, essa liberdade de legislação, de poder de agenda da masculinidade, ela tem que sempre estar vigiada. Foi aprovada a lei hoje, se daqui a 2 meses for aprovado o novo Código Eleitoral, ele é totalmente revogado. E a gente tem que ver se há uma reprodução dessa lei defensiva das mulheres dentro da reforma do Código Eleitoral, que, ao final, é o que vai valer, não é? Mas eu queria trazer outro dado, Mauro, sobre isso, que a importância dessa questão da violência política da mulher, do reconhecimento da existência desse tipo de violência específico, direcionada a afugentar as mulheres da política, das bancadas, dos partidos, das casas legislativas, enfim. Uma pesquisa do Estadão, nessa última eleição, agora de 2018, revelou que 75% das candidatas a prefeita, eu estou falando só das candidatas a prefeitas, em capitais, sofreram violência política de gênero. Destas, 97%
foram atingidas psicologicamente e 72% afirmam que tiveram prejuízo em suas campanhas. Quer dizer, 97% sofreram violências psicológicas, que foi a outra lei que foi recentemente aprovada agora, que é a violência doméstica psicológica pelo Código Penal, e agora veio a violência política. Então, assim, veio em boa hora, né? E a gente vai fiscalizar para ter uma aplicação e que ela seja efetiva. Muito bem. E para ouvir a doutora Daniele também sobre esse tema, a Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher. Por favor, doutora. Então, eu achei fenomenal essa lei, uma vez que nós, mulheres, estamos lutando aí já desde muitos anos pelos nossos direitos, principalmente para a inserção na política. Infelizmente, a democracia brasileira ela é composta de 80% de machistas. A lei é muito boa, sim. Teremos que ter uma vigia forte, sim, porque o machismo ele predomina e o machismo ele é estrondoso no Brasil, infelizmente, porque o machismo já é disseminado pelo chefe do Brasil. Não vou citar nomes, mas infelizmente eu acredito é uma lei excelente, mas eu acredito que dificilmente assim haverá uma progressão sim. aí sobre essa inserção. Pessoal, perguntas da nossa audiência, muito rapidinho, eu vou pedir bastante brevidade a todos para que a gente consiga responder para todo mundo aqui. São 4 questões, uma para cada um. Professor Gonzalo, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, pergunta o seguinte: há alguma estimativa de quantas pessoas já foram a óbito pela Covid-19, mesmo já estando vacinadas com as 2 doses? Bem breve. Não há uma estimativa em relação a isso, mas deve ser muito pequeno o número de vacinados que tiveram a doença e morreram. A estimativa nossa é que a vacinação diminui 95% nos grupos vacinados a mortalidade. Mariana Cruz, nossa audiência no Facebook. Ricardo Didio, ela pergunta: a cidade de Tóquio registrou hoje o recorde de 5.042 novos casos de coronavírus em 24 horas. Aí ela pergunta: é coincidência ou o motivo principal é a Olimpíada? Com certeza deve ser a Olimpíada, não tenho dúvida. Né? Um bando de gente de todos os lugares do mundo, a gente não sabe em cada país como foi tratado a questão da pandemia, né? Concentra tudo num lugar só, a disseminação é absurda. Com certeza é a Olimpíada. Doutora Daniele, pelo YouTube, nosso canal no YouTube, a Vera Lúcia Alvim pergunta se há ampla confiabilidade nas delações premiadas. Bem breve, doutora, por favor. Repete, por favor. Se há ampla confiabilidade nas delações premiadas. A pergunta da Vera Lúcia Alvim, que está com a gente no YouTube. Com certeza. Tanto que eu sou a favor das delações premiadas. Sim. O Vitor Melo, com a gente no Instagram, promotora Bianca, ele pergunta se você saberia informar como terminou o inquérito civil aberto pelo Ministério Público aí de Pernambuco no Carnaval de 2020 para investigar as denúncias de censura e intimidação da polícia contra artistas que executavam músicas do falecido cantor Chico Science. O desdobramento do inquérito civil foi instaurado aqui. Não, se foi instaurado em 2020, Mauro, 2020, não, eu não tenho essa informação. Posso até buscar, se quiser mandar um e-mail para mim, colocar em meu e-mail, mas infelizmente eu não tenho. Eu soube desse fato, mas deve ter sido apurado pela Promotoria de Justiça de Olinda, que é onde ele teria domicílio, e esse tipo de música e esse tipo de questionamento foi mais questionado. Mas eu não tenho essa informação. Pessoal, vamos partir aqui para o encerramento, então. Está com a palavra a promotora, sua despedida, mensagem final, por favor.
Não, só para agradecer mesmo e dizer que o Ministério Público Democrático estará sempre presente nesse canal, né, que é um programa que sempre traz gente muito interessante. Agradecer a participação, o convite, e agradecer ao doutor Ricardo, ao doutor Gonzalo, à doutora Daniele, pela essa oportunidade, essa experiência, e espero estarmos juntos e outros, Mauro. Muito obrigada. Muito obrigado, promotora. Também agora despedida rapidinho, doutora Daniele. Foi um prazer fazer parte desse programa de hoje. Foi um prazer conhecer a todos. Muitíssimo obrigada e estou à inteira disposição para qualquer outra participação. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Ricardo, Didio, você, despedida. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite e queria deixar uma mensagem que a gente precisa se curar como indivíduo para conseguir se curar como sociedade. Que as injustiças elas não sejam frutos de cabeças pensantes que não pensam direito, e sim fruto de uma sociedade que gosta de olhar para frente. Professor Gonzalo, o senhor encerra, chave nas suas mãos. Muito bom. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Ricardo, a Bianca, a Daniela, ao Mauro, a oportunidade de estar aqui e dizer que é muito bom ter instrumentos, mas melhor ainda é saber utilizá-los. Falo isso em relação à lei da questão sexual aí. Lei é uma coisa que quase não falta nesse país. Falta a fuga da impunidade. Esse é o grande problema que nós temos que corrigir. Muito obrigado pela presença de todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça no Recife, a advogada Daniela Souza, o diretor do SECOM Soluções em Microbiologia, Ricardo Didio, e o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, o Gonzalo Vecina Neto. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. E chegando agora aqui na programação da Rádio Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco. Ele vai até às 2h, das 2h às 3h, o musical Trianon, e a partir das 3h da tarde, o programa 2 na Tri, com a apresentação da Malu Mota e Silvia Vinhas. Antes de tudo isso, a Débora Mendonça, chegando com informações ao vivo do trânsito aqui na capital, no rush do horário do almoço, e eu me despeço por aqui, a gente se fala amanhã. Tchau.